Amparo com Deus, o Criador dos céus e da terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com um dos seus servos. Começa na história que nos princípios, aonde que Deus enviava os mensageiros, as pessoas acreditavam no mensageiro 100% porque o mundo era antes de aquecer para as pessoas se confiar nos grupos. Foi até onde que chegou Marta José, que por árabe foi chamado Yusuf, um dos israelitas. Numa de que Yusuf não é preciso aprender árabe. Yusuf não foi um dos arabianos. José foi um dos israelitas. Dentro de 12 tribos, José é a 11ª, Benjamim é a 12ª, que é o último, que o Jacó tinha 2 mulheres. Uma mulher nascia com ele 10 crianças e uma mulher nascia, esse só José, foram nascidas 2 crianças, esse Jacó. Então José, o Benjamim, é que é o irmãozinho de José, dentro da barriga desse Amai aí. Então, e aí mesmo onde que Deus escreveu que é por isso reveramos o Alcorão árabe. O Alcorão árabe no Surat Yusuf. Esse Yusuf foi chamado em árabe, em português é José. É dentro de 11ª dos 12 tribos dos israelitas, são filhos de Jacó. Numa de que esse José, esse Yusuf não pertence aos arabianos. Só que os iletrados, eles não compreendem bem as palavras por causa de corrupção que está dentro dos seus ritmos de cada um. Cada um traduz da sua maneira. Então, depois de morrer esse José, os povos daquela época, eles falavam que Deus nunca vai enviar mais outro mensageiro, como que as pessoas gostavam e amavam esse José. E depois de José vem Jesus Cristo, a maioria das pessoas rejeitava Jesus Cristo a dizer que nada. Deus nunca vai enviar mais outro mensageiro, que esse Jesus é um dos mentirosos. E poucos que acreditaram que são escolhidos, depois de morrer Jesus Cristo, pessoas que acreditavam que Deus nunca vai enviar mais outro mensageiro. E aonde que vê Mohamed? E são poucos que lhe acreditaram, numa de que depois de morrer o mensageiro, a história quando está a se espalhar, as pessoas que não conhecem o mensageiro é que é muito fácil acreditar a palavra de Deus que pregava o mensageiro do que as pessoas que lhe viram o mensageiro. Mas, depois de morrer esse Mohamed, depois de morrer Jesus Cristo, pessoas diziam que ninguém mais que vai vir aqui, Jesus Cristo, que é a Alfa de Ômega. E quando vê Muhammad também, as pessoas estão testemunhando que é a Alfa de Ômega, que Jesus, Deus, nunca vai enviar mais outros mensageiros, que mais. Nunca vai Deus parar de enviar os mensageiros até o dia de juízo final chegar. Aí é onde que vai terminar o envio dos mensageiros a vindo perante a Deus. Mas se o mundo ainda continuasse e as pessoas ainda continuam a cometer pecado, Deus não vai parar de enviar mensageiro que vai vir testemunhar, porque os líderes religiosos são esses grupos de 5 salat. Os judeus. Judeus não é uma raça. Judeus é um grupo. São esses que se chamaram lá na árabe Allah, por língua árabe. Esses é que são judeus. Judeus é um dos pecadores que eles não querem nada o que Deus recomendou no livro. Se é no Alcorão, judeus não querem. Esses cristãos também são um grupo dos judeus, porque quando dizer que eu sou cristão, é onde que vem falso Cristo. Porque o Cristo é Jesus Cristo. O resto todos são os seguidores de Cristo. Então, as pessoas que eles não querem cumprir o que Deus recomendou no livro, são essas pessoas que foram chamados judeus.
Quando Deus recomendou Jesus Cristo no Mateus 6, versículo 5, que quando vocês querem rezar, cada um tem que rezar dentro do seu quarto, mas os judeus não querem rezar no quarto. No quarto, ele fez lugar de cometer sexual com ele, depois dali, oração vai adorar Deus na igreja ou vai adorar Deus nas mesquitas, que construíram entre eles para o programa de religião dele. E por ver tudo que Deus recomendou, dentro dessas igrejas, dentro dessas mesquitas, ninguém cumpre. Perguntar, disse que Jesus Cristo, ele veio, morreu no cruz para todos os pecados de adultério que nós estamos a cometer. Jesus já nos lavou por o pecado dele. E o Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, ele, quando morreu, o sangue dele já lavou o nosso pecado. Então Muhammad deixou doar de Nawaitu Rafa Ali Janab. Quando Deus recomendou quem vai cometer adultério é pedra ser empedrechado até pena a morte, ser tirado nesse jardim. É esse pecado que o nosso pai que cometia, uma vez só logo foi tirado. Uma vez só, não é 2 vezes, 3 ou 4. Uma vez só foi tirado. Então, uma pessoa que comete adultério aqui na terra, uma vez só tem que ser empedrechado até pena a morte e sair. Numa de que ele basta cometer uma vez só, tá? Ele já saiu nesse mundo. Aqui na conta de Deus ele não está, somente está na conta de Satã. E, então, as pessoas que dizem que Jesus Cristo vem para atenuar aquilo ali, vem para a graça, não sei o que. Essa é uma ensinatura dos Marta Lucas, que escreveram o 2º livro, Ato, para continuar a história de vida de Jesus Cristo, e que estão a extraviar as pessoas. São esses falsos cristos que Jesus adivinhava. Mas Jesus, no Mateus 5, versículo 17, ele falou que não pense que eu vi para acabar com a lei de Deus que lhe enviou Moisés, ou com os ensinos dos profetas. Não vi acabar com ele, mas em si vos dar verdadeiras o significado dele. Digo a verdade a vocês que se a terra e os céus durarem, nenhuma letra dentro da lei de Deus que lhe enviou Moisés que vai desaparecer, não nenhum único acento que Deus recomendou que as pessoas sentando para ficar a fazer esses julgamentos aqui, que vai se apagar até todas as coisas aconteçam, no criação da primeira até no último de julgamento. Jesus isso já testemunhou, deixou palavra, já foi. Então esse assunto de Nawaitu Rafa Ali Janab, não sei Jesus, aleluia, a pessoa cantar, a dizer que nós estamos... Isso é uma ensinatura dos líderes religiosos, pecadores. Os farseus, os saduqueios, são esses. Então, mensageiro quando vem, os escolhidos, eles é que vão escutar bem e acreditar a palavra que este homem aqui, se seriamente o que ele está a falar é correta. São os escolhidos que lhe acreditam o mensageiro. Então os que não são escolhidos, eles vão ficar a rejeitar o mensageiro quando estava vivo. Ele não lhe quer nem lhe escutar, nem lhe considerar. Então depois de morrer, ele vai ficar a ensinar as pessoas, virando que afinal aquele homem, aquele é Deus, Deus é aquele. Então todas as pessoas vão ser arrumadas para vir ficar a adorar aquele mensageiro, o espírito dele, o espírito do morto dele, ficar a adorar como Deus, as pessoas desprezar o mandamento de Deus para adorar o espírito da idolatria de mensageiro, minepa, de mensageiro, depois de mensageiro morrer. Então é um dos servos de Deus em que Deus testemunha que ele criou Adão com matope de barro. E depois desse Adão, criou um homem chamado Lúcifer, que lhe criou alterar no fogo. Então, aquela pessoa que foi criada de matope de barro, a cor dele vai ser como matope de barro, e aquela pessoa que foi criada com fogo, a cor dele vai ser como fogo. São essas pessoas que se chamaram cientistas, filosofia, brancos, não sei o que, todos esses. Cor dele, vê esta cor aqui, cor de fogo. Homens bonitos, bem brilhantes.
e que estão a formar assuntos de bonecas dentro dos computadores, ficarmos a nos agitar, nós assistirmos, acreditar, imitar, ficarmos a errar perante o nosso Deus. E na escola dele, eles dizem que Deus não existe. E Deus proibiu adulterar e eles formaram o dia dos namorados e não existe dia dos casados. Deus proibiu tirar falso testemunho contra o seu próximo e eles formaram o dia das mentiras e não existe dia das verdades. Então formou a governação e com essa escola que se identifica que Deus não existe. Então a história desta extraviação que está nos extraviar esta aqui está nessa Surat Al-Araf que eu vou começar a recitar aqui, que é o 6º surato dentro do Alcorão Sagrado. Então as pessoas que vão acreditar em Deus tem direito de ter tempo de escutar a palavra de Deus correta que se explica sobre o assunto do direito dos humanos que são filhos de Adão, que se chamaram negro, e Lúcifer e gênios que se chamaram branco e cientista. Amparo com Deus, o Criador dos céus e da terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Estou recitando Surat Al-Araf. O significado é os cimos. São as pessoas que vão estar em cima do inferno no dia do juízo final. Numa de que existem as pessoas que vão estar na profundidade do inferno. Essas é que vão viver lá no inferno permanente. Então existem as pessoas que vão estar em cima do inferno, que as pessoas cometiam males e ações, dos 75%, 25% cometiam os males e ações, mas nos 75% eles cometiam as boas ações. Então Deus vai lhe colocar em cima desse inferno aí, para eles ficarem a ser lavados os seus pecados, depois dali ser colocado no jardim. Então aonde que vem esse Surat Al-Araf? São os cimos. Surat Al-Araf, versículo 1. Alif Lam Mim Sadi, Al-Araf 2. O livro que te foi revelado para que não haja receio em teu peito, e para quem com ele admoestes os incrédulos, para que ele seja uma mensagem aos crentes. Al-Araf 3. Segui o que vos foi revelado por vosso Senhor, e não sigas outros protetores em lugar dele, qual pouco meditais. Al-Araf 4. Enquanto as cidades temos destruído, nosso castigo tomou os de surpresa enquanto dormiam à noite ou faziam a sesta. Al-Araf 5. Nada imploraram enquanto os surpreendeu nosso castigo, não fizeram mais do que confessar, caramando. Fomos injustos, na verdade. Numa de que depois do mensageiro de Deus vir explicar que alô, essa de 5 solat, essa não é religião de Deus. Essa é religião de recomendação com esses os judeus, as pessoas que não querem cumprir o mandamento de Deus. São essas pessoas que lhe ofenderam ao Deus a dizer que Deus é pobre na Kumate, não tem nada. Então nós somos ricos. Então os gajos fundaram essa religião e os dirigidores estão a lhe pagar mensal. Então, as pessoas estão a desprezar o mandamento de Deus para obedecer o mandamento desses patrões ali, porque o grupo dele é esses africanos muçulmanos na África. Tem Itália muçulmano na Itália. Tem América muçulmano na América. Tem a história muçulmano na história. Tem isso que numa de que em cada continente eles ocuparam, porque são patrões e tem trabalhadores, tem escolas que estão a mandar a estudar e tudo é dinheiro só.
Agora, a religião de Deus não depende das pessoas estudar. Que você vai entrar no madrasa, vir aprender o Alcorão lá, depois compreender a palavra de Deus. Nunca. Esse Muhammad foi um analfabeto, um iletrado, que não sabe ler nem escrever. Mas a religião de Deus foi entregue a eles para vir lhe explicar às pessoas. Então as pessoas desse grupo ali, eles gingam extraviar as pessoas para confiar em estudo. Então a religião de Deus não é assim. Então quando vem essa informação a dizer que isso aí não é isso que você está a cumprir, porque no Surat Ibrahim, versículo 4, Deus disse que jamais enviamos mensageiro algum, a não sendo com linguagem do seu povo, para elucidar os versículos de Deus. E Deus, por sua permissão, Ele guia na senda reta quem lhe apraz e deixa na extraviação quem quer, porque Ele é um poderoso prudentíssimo. Então, esse assunto aqui, pessoas não acreditam que se na verdade até o dia que vem do desígnio de Deus, onde que diz que nada imploraram quando os surpreendeu o nosso castigo, não fizeram mais do que confessar caramando. Fomos injustos. Mas agora, quando disse que no Alcorão recomendou 2 orações, esse de 5 salat é a recomendação dos arabianos, eles não acreditam. Mas depois de vir o desígnio de Deus, é onde que vai acreditar que se na verdade nós éramos injustos. Al-Araf 6, que inquireremos aqueles aos quais foi enviado a nossa mensagem, assim como interrogaremos os mensageiros. Al-Araf 7, que lhes enumeraremos as ações compelendo conhecimento, porque jamais estivemos ausentes. Al-Araf 8. E a apoderação neste dia será a equidade. Aqueles cujas forem boas ações forem mais pesados serão os bem-aventurados. Al-Araf 9. E aqueles cujas boas ações forem leves serão desventurados, por haver menosprezado os nossos versículos. Al-Araf 10. Colocamos-vos na terra com autoridade, na qual vos proporcionamos subsistência, qual pouco agradeceis. Deus disse que Ele nos colocou aqui na terra com autoridade de nós obedecermos mandamento de Deus. Isso é a mesma coisa. Uma pessoa se alugar na casa de alguém, para viver aí, permanecer, ele tem que obedecer o mandamento do dono da casa. Seja da casa de terra da República, que é de Moçambique, estrangeiro sair na terra dele para vir hospedar na casa de Moçambique, ele tem que cumprir os mandamentos da República. Deixar esse mandamento que saiu com ele lá na República dele. Se não sendo isso, você é mandado rua. Então, aonde que Deus que colocamos na terra com a autoridade na qual vos proporcionamos subsistência, qual pouco agradeceis. Al-Araf 11. Se criamos e vos demos configuração, então dizemos aos anjos, prostrai-vos até Adão, e todos prostrará, menos Lúcifer, quem se recusou a ser dos prostrados. Numa daqui. A explicação de Deus, esses os Lúcifer, de cor bonito, de fogo, esses que se chamaram cientista e branco, a realidade da palavra de Deus vai ser divulgado com um servo de Deus que lhe tirou no matope de barro, que tem cor de matope de barro. Mas esses homens que têm poder de fogo e fabricar material de fogo, ele rejeita que nós nunca vamos acreditar a sua palavra de Deus, a vinda na boca de um servo que lhe criaste no matope de barro. Então, Al-Araf 11 diz que criamos e vos demos configuração, então dizemos aos anjos, prostrai-vos até Adão, e todos se prostrarão, menos Lúcifer, quem se recusou a ser dos prostrados. Al-Araf 12, Deus lhe perguntou, quem foi quem te impediu de prostrar-te, embora tu tivéssemos ordenado? Respondeu esse Lúcifer, sou superior a ele, a mim criaste do fogo e a ele do barro. Esse Lúcifer respondeu, disse que por quando Deus lhe perguntou, quem foi, quem te impediu de prostrar-te, embora tu tivéssemos ordenado, ele respondeu que eu sou superior a ele,
a mim criaste do fogo, homem bonito que tem cor de Lúcifer brilhante. O Adão criaste do matope de bar, homem sujo, feio, que Deus lhe tirou no matope de bar. Então, este homem bonito, ele não pode prostrar-te até a dar homem feio que Deus lhe tirou no matope de bar. Numa de que a ofensa das pessoas bonitas, ofender as pessoas feias, são ordem satânica que foram desde no princípio, na criação de Deus. Lá é que ele fez, que nos fez a nós ser expulso lá para aqui na terra por causa de ofensa deste homem aqui. E este homem aqui, por ofensa dele, quando chegamos aqui na terra, ele já nos chama nós como somos macaco inteligente. Não somos homens que fomos tirados no matope de bar. Somente eles é que se carrega nome, que eles é que são Adão, primeiro homens que Deus lhe criou a lhe tirar no matope de bar. Mas a cor dele não vem como matope, cor dele vem como fogo. E nós que temos cor de matope, esses estão nos ofender que nós somos macaco, porque não temos nenhum poder de fabricar nenhum material perante o fogo. Eles é que conhecem o fogo, fabricar latas, avião, viaturas, barcos, não sei, horas, ferros, katanas, armas, tudo. Então nós como não conseguimos nada, isso aqui nos ofende, nós como somos macacos. E assim nós estamos na colonização dos gajos, a nos extraviar, e não temos como. Porque a nossa vida depende desses homens. Escola deles que Deus não existe para nós ficarmos a obedecer a governação deles, a nos extraviar. Então, onde é que disse que queríamos e perguntou-lhe a Deus, quem foi quem te impediu de prostrar-te, embora tu tivéssemos ordenado? Ele respondeu, sou superior a ele. A mim criaste do fogo e a ele criaste do barro. Deus lhe disse, desce daqui no paraíso, porque aqui não é permitido te ensoberbecer. Vai-te daqui, porque és um dos abjetos. Al-Araf 14, Satana logo implorou, que tolera-me até ao dia em que for ressuscitado. Al-Araf 15, Deus lhe respondeu, considera-te entre os tolerados. Al-Araf 16, Satana disse que juro por nome de Deus, por me ter extraviado, desvia-los eis da tua senda reta. Esse homem bonito, deste cor aqui, que é superior do que Adão, que tem cor de matope. Disse Satana, juro por nome de Deus, por me ter extraviado, desvia-los eis da tua senda reta. Al-Arf 17, Satana disse que então atacá-los ei pela frente, por trás, pela direita e pela esquerda. E vou mandar o que eu quero, e não achará entre eles muitos a te agradecer, Deus. É onde que ele fundou a governação. Este homem aqui. E na escola dele, disse que Deus não existe. Para nós não podemos mais procurar saber o que é de Deus. Somente vamos procurar saber o que é desses homens bonitos aqui que fundaram a governação, que fabrica material de fogo, por sabedoria de fogueiro dele. Eles nos governaram, nos mandaram o que ele quer. E na verdade nós todos, ninguém agradece a Deus. Já vieram aqui com oração de Bismillah e Allahu Akbar, aprendemos, já concluímos, nós estamos, e é bom destruir o que Deus criou, dividir o pescoço do seu próximo por oração de Bismillah e Allahu Akbar, que ensina as pessoas bonitas desse cor aqui, os arabianos. Então, onde é que disse Satana, juro que por me ter extraviado, desvia-los eis da tua senda reta. 16, que então atacá-los eis pela frente, por trás, pela esquerda e pela direita. E vou mandar o que eu quero, e não achará entre eles muitos a te agradecer, Deus. 18, Deus disse, sai daqui, desgraçado, rejeitado, juro que encherei o inferno contigo e com aqueles que te seguirem. Você está a sair na tua casa, está a ir aprender Bismillah e Allahu Akbar no madrasa, Shahadu la ilaha illallah, está a começar a matar sua família,
por oração dessas pessoas, sair na tua casa, abandonar tua família, tá a seguir esses homens bonitos de cor de fogo lá no madrasa, aprender Bismillah para começar a destruir coisas do seu Deus. Então, aonde que ele disse que Deus disse que sai daqui, Deus lhe disse, sai daqui, desgraçado, rejeitado, juro que encherei o inferno contigo e com aqueles que te seguirem. Porque 5 solas é recomendação deles, não é no escrita do livro de Deus. Árabe é aprende com eles, são recomendação de Deus. A religião de Deus é a melhor crença. Na religião de Deus é quem são submetidos e que cometem, que praticam as boas ações e que seguem a crença de Abraão. Isso está no Surat An-Nisa, versículo 125 e todas as circulações. A professa na religião de Deus não foi Muhammad. Muhammad, com seu povo, foi recomendado, tem que seguir a crença de Abraão. Então, esse de árabe é a crença dos arabianos. Então, todos os corruptores que estão a gostar da corrupção dos arabianos é que estão a se licenciar nas madrasas para aprender árabe, para ficar a compreender bem a recomendação dos arabianos para assassinar os outros. Então, Al-Araf 19, Deus disse que e tu, Adão, habita com tua esposa o paraíso, desfrutai do que vos aprouver. Porém não vos aproximeis desta árvore, porque estarei entre os transgressores. Al-Araf 20, que então Satã lhes concessão para liberar-lhes o que até então lhes havia sido ocultado de suas vergonhas, dizendo-lhes, vosso Senhor vos proibiu esta árvore para que não vos convertesseis em 2 anjos ou não estivesseis entre os imortais. Al-Araf 21, se que ele lhe jurou que sou para vós um fiel conselheiro. Al-Araf 22, que com engano seduziu-os, mas enquanto colheram o fruto da árvore, manifestaram-se-lhes as vergonhas e começaram a cobrir-se com as folhas das plantas do paraíso. Então seu Senhor os admoestou, não vos havia vedado esta árvore e não vos havia dito que Satã era vosso inimigo declarado? Al-Araf 23, Adão com a mulher disseram, ó Senhor nosso, nós mesmos nos condenamos, e se não nos perdoares e te apiedares de nós, seremos desventurados. Al-Araf 24, e ele, Deus lhe disse, desceu, sereis inimigos uns dos outros. Descem, Adão com a tua mulher, ir se multiplicar lá na terra. Mas ali a vossa vida vai ser inimigos uns aos outros. É por isso, vai encontrar hoje um homem, a mulher que lhe gostou o homem não lhe gosta daquela mulher. O homem vai se sacrificar para vir querer gostar de uma mulher que ele não lhe gosta. E a mulher também, o homem que ele lhe gosta, ele não lhe gosta esse homem. Ele vai se esforçar para vir se oferecer com um homem que não lhe gosta. Às vezes a vida vem nessa circulação. Então a família contra a família já não tem amor. Tio com a tia, criança de tio e criança de tia já não há amizade. Não há nenhum irmão de tio nem prima que vai vir xingar na casa do outro de famílias de lá que não são familiares. Assim mesmo, sucessivamente. Religião não sendo religião, cristão começa de 14 a pessoa a estudar, dali mesmo começam a se divergenciar, se a dividir igrejas, se a dividir mesquitas, cada mesquita ofende outra mesquita, em cada igreja ofende outra igreja, cada chefe ofende outro chefe, cada crente ofende esse outro crente, inclusive pastor vai vir ele ver um crente casou uma mulher, mas que ele vir ofender aquele crente que ele não pode casar uma mulher bonita como essa porque ele é feio, não sei o que, ele é pobre, não tem nada. Depois dali, pastor Rocher vir costurar a mulher do seu crente assim excessivamente. É aonde que Deus lhe disse que desce, sereis inimigo uns aos outros e tereis na terra, quando que Deus lhe disse, desce, sereis inimigo uns dos outros, e tereis na terra residência e gozo transitórios.
Al-Arf 25, isso que disse-lhes ainda: nera vivereis e morrereis, e nera sereis ressuscitado. Al-Arf 26, que o filho de Adão, enviamos-vos vestimentas, tanto para desmorardes vossos vergonhas, como para o vosso amparato. Para o poder é preferível, isso é dos sinais de Deus, para que medites. Al-Arf 27, ó filho de Adão, que Satana não vos seduza, como seduziu vosso pai no paraíso, fazendo-os sair dele, desposando-os dos seus invólucros de inocência, para mostrar-lhes as suas vergonhas. Ele e seus assecras vos espreitas, de onde não vos vedes. Onde diz que o filho de Adão, Satana não vos seduz, mas não temos como de não nos seduzir. Porque nós não conseguimos fabricar nem caneta, nem caderno, nem livro, nem a viatura, nem injeção para ficarmos a se injetar quando estamos doentes. Não conseguimos nada totalmente, somente esses que nos dizem que Deus não existe, é que consegue fabricar todas as coisas que nós podemos conduzir na nossa vida. E nós se rejeitarmos com eles, como que nós devemos viver? Então, numa daqui, essa é uma recomendação espiritual. E eles fabricam os bonecas. A vermos nós que essa estava a fazer sexual mesmo. Até faz mesmo bonecas de animar a dançar música. Ele tem poder totalmente. Ver macaco a dançar música até nos render. Mas por enquanto esses macacos de Deus de fora, que estão aqui fora, não compreendem nada o que é de música. Mas o macaco que eles fabricam nos computadores, dança música, boi, bate karate, nem vale a pena. E bandido pode vir e morrer a cerca de 50 vezes. Ele atirar firme a morrer mal. Outro a ser matado aí mesmo, morrer, ser baleado, se partir mesmo, se reunir mais, começar a combater. Mas nós, quando estamos a imitar, quando você morrer é porque morreu uma vez só. Então é essa a sedução que Deus disse que é o filho de Adão. Quem Satana não vos seduza, como seduziu vosso pai no paraíso, fazendo-os sair dele, desposando-os dos seus invólucros de inocência, para mostrar-lhes as suas vergonhas. Ele e seus asseclas vos espreitas, de onde não vos vede. Asseclas desses são esses que se chamaram brancos, que são gênios. Sem dúvida que temos designados os demônios como amigos dos incrédulos. 28 diz que quando estes cometem uma obscenidade, disse, cometemos-las porque encontramos nosso Pai fazendo isto. E foi Deus quem nos ordenou. Disse, Deus jamais ordena a obscenidade. Ousais dizer de Deus o que ignorais? 5 solate, no alucurão não tem, mas as pessoas que nós temos que nos cometer, porque Deus, nosso Pai, ele morreu quando está a rezar 5 solate. E ele ensinava às pessoas a palavra de religião. Então, como ele nunca rezou 2 solate, nós também não vamos rezar. Cometer adultério é pecado. E quem comete tem que chamboquear, chamboca. Só que eu aqui, meu pai cometia adultério e ele estava a dirigir essa religião de 5 solates, nunca chamboqueou ninguém. Agora vou começar a chamboquear outros, não é possível. Então aí é onde se que enquanto estes cometem uma obscenidade, disse, cometemos-la porque encontramos nossos pais a fazendo isto. E foi Deus quem nos ordenou. Disse, Deus jamais ordena a obscenidade. Ousais dizer de Deus o que ignorais? 29 que disse mais, meu Senhor só ordena a equidade para quem vos consagrareis a Ele. E todas as casas de oração e o invoqueis sinceramente, assim como vos criou, retornarei a Ele. Número 30. Ele, enquanto encaminhou alguns e outros, mereceram ser desviados, porque adotaram por protetores demônios em vez de Deus, pensando que estava bem encaminhado. Al-Arf 31. Ó filho de Adão,
reveste-vos de vossos melhores atávios, enquanto for nas casas de obedecer Deus, comei e bebei, porém não vos excedais, porque ele não aprecia os que excedem. 32, que disse-lhes: e quem pode proibir as garras de Deus e o desfrutar os bons alimentos que ele preparou para seus servos? Disse-lhes ainda: estas coisas pertencem aos quem querer durante a vida deste mundo, porém serão exclusivas dos crentes no dia da ressurreição. Assim, elucidamos os versículos aos sensatos. Numa de que essas frutas, mangas, bananas, laranjas, tangerinas, milhos, maçarocas, não sei o que, aqui estamos a comer misturas. Bagão que não acredita a Deus e os que acreditam a Deus. Então, o dia de juízo final, essas coisas que mais outras e multiplicação vai ser de sabor mais e mais, que vão ser exclusivamente os direitos do paraíso no dia da ressurreição. Mas as pessoas que vão ser no inferno, aí é fogo em cima de fogo, comer fogo e cagar fogo. Então, onde que diz aqui no 32, que diz: e quem pode proibir as garras de Deus e o desfrutar os bons alimentos que ele preparou para seus servos? Disse-lhes ainda: estas coisas pertencem aos quem querer durante a vida deste mundo e por serão exclusivas dos crentes no dia da ressurreição. Assim, elucidamos os versículos aos sensatos. Al-Araf 33 disse: meu Senhor ordenou meu Senhor vedou as obscenidades manifestas ou íntimas, o delito, a agressão, injustiça, o atribuir parecido a ele, porque jamais deu autoridade a quem digais dele o que ignorais. As pessoas de 5 salat e faras, Deus recomendou no Alcorão. Qual é o versículo? Eu vi Sheikh a falar isso, que isso aqui é faras. Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou, o muçulmano tem que rezar 5 salat. Sim, está escrito aonde? Se você não acredita o significado, você é kafir. Numa de que as pessoas só estão a falar coisas acerca de Deus, enquanto ele não sabe que isso aqui na verdade está escrito no Alcorão ou nada. Então ele diz que meu Senhor vedou as obscenidades manifesta ou íntima, o delito, a agressão, injustiça, o atribuir parecer a ele, porque jamais deu autoridade a quem digais de Deus o que ignorais. 34. Cada nação tem o seu termo, e enquanto este se compra, não poderá atrasá-lo nem adiantá-lo uma só hora. 35. Ó filho de Adão, enquanto se apresentar mensageiro dentre vós, em quem vos ditaram meus versículos, aqueles de quem temer a Deus e nele confiarei, não serão presa do temor nem se angustiará. Al-Araf 36. Aqueles de quem desmentir os nossos versículos e se ensoberbecer serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. Al-Araf 37. Haverá ninguém mais injusto do que quem furuja mentira acerca de Deus ou desmente os seus versículos? Deus a perguntar: haverá alguém mais injusto que ultrapassa que furuja mentira, que ensina às pessoas 5 salat, enquanto Deus no Surat Hud disse que observa a oração e ambas as extremidades do dia. No Surat Taha, versículo 100 e Surat Hud 114, observa a oração e ambas as extremidades do dia. Surat Taha, versículo 130, que glorifica os louvores do teu Senhor nos 2 extremos do dia. E se esse Surat Al-Araf que estamos a ir com ele lá na ponta, Deus recomendou a Muhammad que recorda do seu Senhor intimamente, com o temor, com humildade, sem manifestação da palavra, ao amanhecer e ao entardecer, e não seja tanto como os negligentes. Então a oração é 2 vezes. Então as pessoas forjaram mentira de 5 salat e estão a rejeitar esse de 2 oração, a dizer que isso aí é uma extraviação.
Então, onde que Deus disse que haverá alguém mais injusto do que quem furuja mentira acerca de Deus ou desmente os seus versículos, eles participarão do que está estipulado no livro até que lhes apresente os nossos mensageiros para separá-los de suas almas e lhes dizer: onde estão aqueles que invocais em vez de Deus, esses que recomendaram 5 solat, em vez de Deus que recomendou 2 solat no Alcorão? Dirão: desvanecer-se. Com isso confessarão que havia sido incrédulos, são cáfiros que não creram que Deus recomendou no livro. 38. Deus lhes dirá: entram no inferno onde estão gerações de gênios. Esses gênios são esses que chamaram branco as pessoas que Deus lhe criou a lhe tirar no fogo, que cor dele é como fogo. E humanos, as pessoas que Deus lhe criou no alterar no matope de bar, que cor dele vai ser como matope de bar, porque na escrita de Deus não tem branco e negro, só tem gênios e humanos. Então, se que Deus lhes dirá: entra no inferno onde estão as gerações de gênios, esses que se chamaram branco, e humanos são esses que se chamaram negro, quem vos precederam. Cada vez que aí ingressar uma nova grupo das pessoas, estas irão amaldiçoar as pessoas aparentadas, até que todas estejam ali recolhidas. Então, estes que foi extraviados dirão acerca daquelas, os extraviadores: ó Senhor nosso, eis aqui aqueles que nos extraviaram, nos ensinaram 5 solat, enquanto Deus recomendava 2 oração. Duplica-lhes o castigo infernal. Ele, Deus, lhes dirá: o dobro disso será para todos por vós o ignoram. Porque Deus recomendou e o livro estava aqui. As pessoas estão a deixar procurar esse livro traduzido para procurar saber corretamente o que Deus recomendou no Alcorão. Só está a seguir os extraviadores, como que eles sabem bem cantar árabe e como são gajos bonitos e pessoas estão a se oferecer lá, mulher a se oferecer lá, homens a se oferecer lá. Então, aí é onde que vai surgir quebra, que Deus lhes dirá: entrem no fogo infernal, aonde que estão gerações de gênios e humanos, e quem vos precederam. Cada vez que aí ingressar uma nova grupo das pessoas, estas irão amaldiçoar as pessoas aparentadas, até que todas estejam ali recolhidas. Então, estes extraviados dirão acerca daqueles extraviadores: ó Senhor nosso, eis aqui aqueles que nos extraviaram, duplica-lhes o castigo infernal. Deus lhes dirá: o dobro disso serão para todos por vós o ignorais. 39. Que então as primeiras dirão para as últimas: não vos devemos favor algum, sofrer pois o castigo pelo que cometestes. Número 40. Diz que aqueles que desmentir os nossos versículos e se ensoberbecer, jamais lhes serão abertas as portas do céu, nem entrarão no paraíso até que o camelo passe pelo buraco de uma agulha. Assim castigamos os pecadores. Al-Araf 41 diz que terão o inferno por leito, coberto com mantos de fogos, assim castigamos os injustos. Al-Araf 42, enquanto aos querentes quem pratica o bem, jamais impomos a alguém uma carga superior às suas forças. Saiba que serão os direitos do paraíso, onde morarão eternamente. Al-Araf 43, extinguiremos tudo o rancor de seus corações, e seus pés correrão os rios e dirão: louvado seja Deus que nos encaminhou até aqui. Jamais teríamos podido encaminhar-nos se Ele não nos tivesse mostrado o caminho. Os mensageiros de Nosso Senhor nos apresentaram a verdade, então ser-lhes há dito: eis o paraíso que heredastes em recompensa pelo que fizestes. 40 diz que extinguiremos
todos o rancor de seus corações. Mas de que ali onde que Deus disse que desçam, todos sereis inimigos uns dos outros. Ali o significado que Deus já nos enviou um rancor de nós não termos amor de um dos outros. Acima de que mesmo você se ficar a pregar a palavra de Deus, pode encontrar outras pessoas que vão vir estar aí a escutar a palavra depois de ele ver até uma das pitas que estão aí. E se ele vir fazer de maneira que aqueles pitas não lhe aceitar, ele vai ficar contra você a dizer que apenas esse gajo aqui que está a estragar nossos assuntos. Eles estão a proibir as pessoas de não conseguir curtir neste mundo aqui. E dali mesmo vingança em cima de vingança. Então nesse dia do juízo final é onde que vai extinguir esse rancor. Nós todos para vir sermos de amor. Mas aqui na terra não existe essa extinguição. É por isso existe a divisão, família contra família, grupo contra grupos. Frelimo cheio de traição, Renamo, MDM cheio de traição. Numa de que pode vir sair um grupo se fundar, dizer que nós aqui vamos fundar esse grupo aqui, é um grupo dos catunes, mas esses mesmo que estão a fundar, depois de ver que aqui tem uma forma que nós estamos a andar por bem, essas também vão se trair entre eles, também começar a se partir, numa de que o assunto dele é rancor de inimização só, mas o dia do juízo final é onde que Deus vai extinguir esse rancor, onde que as pessoas vão ficar com o amor único a forma. 44 diz que os direitos do paraíso gritarão aos condenados no inferno. Verificamos que era verdade tudo enquanto nosso Senhor nos havia prometido, porventura. Comprovastes que era verdade o que o vosso Senhor vos havia prometido? Dirão, sim. Um arauto como são os anjos, então proclamarão entre eles em que a maldição de Deus caía sobre os injustos. 45. Se quem afasta os demais da senda de Deus anuncia na tortuosa e nega a vida futura. 46 diz que entre ambos haverá um véu e nos cimos situar-se homens e quem reconhecerão a todos por suas fisionomias e saudarão os direitos do paraíso. Quem a paz esteja convosco. Eles dos cimos que estão em cima dessa cova do inferno, que estão sendo esperado ser lavados seus pecados, depois de ser limpo, ser colocado no inferno. Porque a lavagem de pecado não é água, é fogo. Ainda diz que os direitos do paraíso, quem a paz esteja convosco, os discípulos, ainda não entrarão no paraíso, mas têm esperança disso. 47. Enquanto seus reais se voltarem para os condenados ao inferno, dirão, ó Senhor nosso, não nos junte com os injustos. 48 diz que os habitantes dos cimos, esses de em cima do inferno, se gritarão a uns homens, os quais reconhecerão por suas fisionomias, de quem vos servirão os vossos tesouros e a vossa soberbia. Do 49 diz que não são estes aqueles cujas graça e misericórdia de Deus dizestes que não alcançaria. Deus dirá a estes, entram no paraíso onde não sereis presa do temor, nem vos atribulares. Al-Arf 50, que os condenados ao inferno clamarão aos direitos do paraíso, derramem por sobre nós um pouco de água ou algo com quem Deus vos agraciou. Então, um anjo guarda lhes dirão, Deus vedou ambas as coisas aos incrédulos. 51. Se quem tomaram sua religião por diversão e jogo e os iludiu a vida terrena, esquecemos-los hoje como eles esqueceram o comparecimento neste dia, bem como por ter negado os nossos versículos. 52. Não obstante, lhes temos apresentar um livro o qual lhes elucidamos sabiamente e é orientação e misericórdia para os crentes. Al-Arf 53 diz que espera eles acaso algo além da comprovação
O dia em que esta chegar, aqueles que a houver desdenhado dirão: os mensageiros de Nosso Senhor nos havia apresentado a verdade. Porventura, obteremos intercessores que advoguem em nosso favor? Ou retornaremos para nós comportarmos distintamente de como o fizemos? Por já terão sido condenados e tudo enquanto tiver forjado desvanecer-se. 54. Que vosso Senhor é Deus quem criou os céus e a terra em 6 dias. Começar de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o 7º dia. O sábado é que é o dia de descanso. Onde é que diz aqui 54 al-Araf? Vosso Senhor é Deus quem criou os céus e a terra em 6 dias, assumindo em seguida o trono. Ele ensombrece o dia com a noite, quem o sucede incessantemente. O sol, a lua e as estrelas submetido ao seu comando. Acaso não lhe pertence a criação e o poder? Bendito seja Deus, Senhor do Universo. 55. Invocai vosso Senhor humilma e intimamente, porque ele não aprecia os transgressores. 56. E que não causeis corrupção na terra depois de haver sido pacificada. Ao próximo, invocai-o com temor e esperança, porque sua misericórdia está próximo dos benfeitores. 57. Ele é que envia os ventos avisarreiros por sua misericórdia portadores dessas nuvens, em que ele impulsiona até uma comarca arda, e dela faz descer a água mediante a qual produzimos toda a classe de fruto. Do mesmo modo, ressuscitamos os mortos para que mediteis. 58. Que da terra fértil brota a vegetação rapidamente com o beneplácito do seu Senhor. Da terra estéril, por nada brota senão escassamente. Assim elucidamos os versículos para os agradecidos. Al-Araf 59, que enviamos Noé ao seu povo, ao qual disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Temo por vós o castigo do dia terrível. Numa de que a recomendação dos mensageiros é só tem que adorar Deus do modo como deve ser adorado. Temer Deus do modo como deve ser temido. Acreditar Deus da forma como que deve ser acreditar. Não é só acreditar Deus, depois não tem nada a ver de procurar saber o mandamento de Deus nem recomendação de Deus. Isso é brincadeira na religião de Deus. Antes que enviamos Noé ao seu povo, ao qual diz: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Temo por vós um castigo do dia terrível. Al-Araf 60. Os chefes dentre seus povos disseram: vemos-te em um erro evidente. 61. Que respondeu-lhes: ó povo meu, não há erro em mim, pois sou um mensageiro do Senhor do Universo. Al-Araf 62. Comunico-vos as mensagens do meu Senhor. Aconselho-vos e sei de Deus o que ignorais. Al-Araf 63. Estranhais acaso quem chegue uma mensagem do vosso Senhor por intermédio de um homem da vossa raça? Isto é para admoestar-vos e para quem temais a Deus, a fim de quem sejais compadecidos. Al-Araf 64. Por desmentirmos e o salvamos juntamente com os quem com ele estava na arca, afogando aqueles quem desmentiram os nossos versículos, porque eram de um povo cego. Al-Araf 65. E ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud, o qual disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Não temeis
Al-Arf 66, que por os chefes incrédulos dentre seus povos disseram: certamente vemos-te em insensatez e achamos que és mentiroso. Al-Arf 67 respondeu-lhes: ó povo meu, não há insensatez em mim, e sou um mensageiro do Senhor do Universo. Al-Arf 68, comunico-vos as mensagens do meu Senhor e sou um vosso fiel conselheiro. Al-Arf 69, estranhais acaso quem vos chega uma mensagem do vosso Senhor por um homem da vossa raça para admoestar-vos? Reparem em como ele vos designou sucessor do povo de Noé e vos proporcionou alta estatura. Recordai-vos das mercês de Deus para convosco, a fim de quem prospereis. Al-Arf 70 disseram-lhe: vens acaso para fazer com que adoremos só Deus e abandonemos o que adorava os nossos pais? Faze-o, pois, o quem se compra as tuas predições se estiveres certos. Al-Arf 71, o mensageiro respondeu-lhes: já vos açoitaram a abominação e a indignação do vosso Senhor. Ousareis acaso discutir comigo a respeito de nome em que inventais vós e vossos pais, aos quais Deus não concedeu autoridade alguma? Aguarda, pois, que eu aguardarei convosco. Al-Arf 72, salvamo-lo, e a quem com ele estava merece de nossa misericórdia, e estripamos aqueles que desmentiram os nossos versículos, porque não era crente. Al-Arf 73, ao povo de Samud enviamos seu irmão Saleh, e que lhes disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. E chegou-vos uma evidência do vosso Senhor. Eila aqui a fêmea de camelo de Deus é um sinal para vós. Deixa-a pastar nas terras de Deus e não a maltrateis, porque vos açoitará um doloroso castigo. Al-Arf 77. Lembrai-vos de quem ele vos designou sucessor do povo de Ad e vos enraizou na terra, e cujas paranuras ergueis palácios, e em cujas encostas de montanhas cavais moradias. Recordai-vos das mercês de Deus para convosco, e não causeis farragueiros corrupção na terra. Al-Arf 75. Por os chefes dos que se ensoberbeceram dentre seus povos perguntaram aos crentes submetidos: estáis seguro de que Sara é um mensageiro do seu Senhor? Responderam: nós queremos em suas missão. Al-Arf 76. Mas os que se ensoberbeceram lhes disseram: nós negamos o que queredes. Al-Arf 77. E esquartejaram a fêmea de camelo, desacatando a ordem do seu Senhor, e disseram: ó Saleh, faz, pois, com quem se compra as tuas predições, se és um dos mensageiros. Al-Arf 78. Então fulminou um terremoto, e amanhã encontrou-os jacentes em seus lares. Al-Arf 79. E Saleh distanciou-se deles, dizendo: ó povo meu, eu vos comuniquei a mensagem do meu Senhor e vos conselhei, por vós não aprecia os conselheiros. Al-Arf 80. E enviamos Loto, quem disse ao seu povo: cometeis abominação como povo nenhum no mundo jamais cometeu antes de vós. São esses grupos dos gays. Ali, do Martaessas de Saleh, era assuntos de cavar as montanhas, fazer uma moradia, furar pedras, fazer casas. Então, essas aqui são as pessoas de homens entre homens que estão a começar a se usar entre homens por atrás. São esses assuntos de Sodoma na Gomorra. O mensageiro era Roti,
Isso aqui, e enviamos Roti, quem disse ao seu povo, cometeis abominação como povo nenhum no mundo jamais cometeu antes de vós. 81, que acercando-vos licenciosamente dos homens, em vez de vos acercardes das mulheres, realmente sois um povo transgressores. 82, que a resposta do seu povo só consistiu em dizer uns aos outros: expulsai-os da vossa cidade, porque são pessoas que deseja ser puras. 83, impulsávamos-los juntamente com sua família, exceto a sua mulher, quem se contou entre os que foram deixados para trás. Chama de que a mulher de Ruth também se juntava com esses malfeitores a cumprir essas obscenidades. Al-Araf 84 diz assim: e desencadeamos sobre eles uma tempestade. Repara, pois, qual foi o destino dos pecadores. Al-Araf 85, que aos Madianitas enviamos seu irmão Shuabu, em que ele disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Já vos chegou uma evidência do vosso Senhor, sede reage na medida e nos pesos. Essas eram pessoas que vai encontrar, por exemplo, lá na Bananês, vai encontrar uma pessoa, um copo e uma tigela, depois aí embaixo estão a encher as coisas, full, uma coisa pequena, 30 ou 50, ou as pessoas estão a vir afinar balanças, para verificar a roubar os querentes. E são esses pecados que estavam a usar esses madianitas. Então, no 82, eu sei que aos Madianitas enviamos seu irmão Shuabu, em que ele disse: ó povo meu, adorai a Deus, porque não tereis outra divindade além dele. Já vos chegou uma evidência do vosso Senhor, sede reais na medida e no peso. Não defraudeis o próximo e não causeis corrupção na terra, depois de ela haver sido pacificada. Isso será o melhor para vós, se sois crentes. 86, que não vos posteis em caminho algum, obstruindo a senda de Deus e ameaçando quem nele crê, esforçando-vos a fazê-las tortuosas. Recordai-vos de quando erreis uns poucos e ele vos multiplicou. E reparai qual foi o destino dos depravados. Al-Araf 87. E se entre vós há um grupo em quem crê a missão que me foi confiada, e outros que a nega, aguardam até que Deus julgue entre nós, porque ele é o mais equânime dos juízes. 88, disse que os chefes de quem se ensoberbeceram dentre seus povos disseram-lhe: juramos que te expulsaremos da nossa cidade, ó Shuabu, juntamente com aqueles que contigo crê, a menos que retorneis os nossos queridos. O Shuabu retrucou: ainda que os deploremos. 89, Shuabu disse: 89, diz que forjaríamos mentira a respeito de Deus se retornássemos aos vossos queridos, sendo que Deus já nos livrou dele. É impossível que os abarrecemos sem que Deus, nosso Senhor, o queira, porque nosso Senhor tudo abrange sapientemente e nele confiamos. Ó Senhor nosso, decide com equidade entre nós e o nosso povo, porque tu és o mais equânime dos juízes. Al-Araf 90, que mais os chefes incrédulos dentro do seu povo disseram: se seguir Shuabu sereis desventurados. Al-Araf 91, que então fulminou um terremoto e amanhã encontrou os jacentes em seus lares. 92, que aqueles que desmentiram o Shuabu foram despojados das suas habitações, como se nunca nela houvesse habitados. Aqueles que desmentiram o Shuabu foram
tornaram-se desventurados. 93. O Chuabo afastou-se dele, dizendo: Ó povo meu, já vos comuniquei as mensagens do meu Senhor e vos concediei. Como podereis eu atribular-me por um povo incrédulo? 94. Que jamais enviamos um profeta à cidade alguma sem antes afligirmos os seus habitantes com miséria e adversidade, a fim de que se humilhassem. 95. Depois lhes trocamos o mal pelo bem, até que se constituíssem em uma sociedade, e não obstante dissesse: a diversidade e a prosperidade experimentaram-nas nossos pais. Então, de repente, surpreendemos-los com um castigo enquanto menos esperava. 96. Que mais se os moradores das cidades tivessem acreditado em Deus e tivessem temido tê-los, íamos agraciado com as bênçãos dos céus e da terra. Por como rejeitaram a verdade, chamamos-los a prestar conta por seus malfeitos. 97. Que estava acaso os moradores das cidades seguros de que o nosso castigo não os surpreenderia durante a noite enquanto dormiam? 98. Isso que ou estava seguro de que os nossos castigos não os surpreenderia em pleno dia enquanto se divertiam? 99. Que acaso pensa estar seguro dos desígnios de Deus? Só pensa estar seguro dos desígnios de Deus os desventurados. Al-Araf 100. Não é porventura elucidativo para aqueles que herdaram a terra dos seus antepassados, em quem se quiséssemos exterminá-los, íamos por seus pecados e cerraríamos os seus corações para que não compreendessem? Al-Araf 101. Tais foram as cidades de cujas histórias te narramos algum, sem dúvida, em quem seus mensageiros lhes havia apresentado as evidências, por eram impossível que crescem no que havia desmentido anteriormente. Assim Deus siga os corações dos incrédulos. Al-Araf 102. Por nunca encontramos na maioria deles promessa alguma, mas sim achamos que a maioria deles eram depravados. Al-Araf 103. Depois destes mensageiros enviamos Moisés com nosso sinal ao faraó e aos chefes, mas estes se condenaram ao rechaçá-los. Repara, pois, qual foi o destino dos corruptores. Al-Araf 104. Moisés disse ao faraó: Ó faraó, sou um mensageiro do Senhor do Universo. 105. Justo é que eu não diga a respeito de Deus mais do que a verdade. Sem dúvida que vos trago uma evidência do vosso Senhor. Permite, portanto, que os israelitas partam comigo. Al-Araf 106, o faraó respondeu-lhes: se de facto traz um sinal, mostra-no-lo, se estiveres certo. Al-Araf 107. Então Moisés jogou o seu cajado e eis que este se convertou uma autêntica serpente. Al-Araf 108. E mostrou a mão e eis que era de um fulgor branco para os espectadores. Al-Araf 109. Os chefes do povo do faraó disseram: sem dúvida que és um mago habilíssimo. Al-Araf 110. O faraó disse: ele pretende expulsar-vos da vossa terra. Em quem aconselhais? Al-Araf 111. Responderam-lhes: retem-no juntamente com o seu irmão e manda recrutadores às cidades. Al-Araf 112. Quem traga tudo magos habirmes e quem encontrarei. Al-Araf 113. Enquanto os magos se apresentaram até o faraó, disseram: é de supor que teremos uma recompensa se sairmos vencedores? Al-Araf 114. O faraó lhe respondeu: sim, e vos contarei entre os mais chegados
a mim. Al-Araf 115 perguntaram aqueles feiticeiros: ou Moisés, lançará tu ou estão lançará tu ou então seremos nós os primeiros a lançar? Al-Araf 116, Moisés respondeu-lhes: lançai vós. E enquanto lançaram os seus cajados, fascinaram os olhos das pessoas e espantando-as, e deram prova de uma magia extraordinária. Al-Araf 117, então esperamos Moisés, lança o teu cajado. Eis que este devorou tudo quanto havia simulado. Al-Araf 118, e a verdade prevaleceu e se esvaneceu tudo o que havia forjado. Al-Araf 119, o faraó e os chefes foram vencidos e foram humilhados. Al-Araf 120, e os magos caíram prostrados. Al-Araf 121 disseram: queremos no Senhor do Universo. Al-Araf 122, o Senhor de Moisés e de Arão. Al-Araf 123, o faraó lhe disse: queredes neles sem que eu vos autorize? Em verdade, isto é uma conspiração que planejastes na cidade para expulsardes dela a população, logo o sabereis. Al-Araf 124, juro que vos decepareis as mãos e os pés dos lados opostos, então vos crucificareis a todos. Al-Araf 125, disseram-lhes: é certo que retornaremos ao nosso Senhor. Al-Araf 126, vingaste de nós só porque queremos nos sinais de nosso Senhor enquanto nos chega? Ó Senhor nosso, concede-nos paciência e faze com que moramos submetidos. Al-Araf 127, então os chefes do povo do faraó disseram: permitirás que Moisés e seu povo faça corrupção na terra e te abandone a ti e aos teus deuses? O faraó respondeu-lhes: e sacrificaremos os seus filhos e contudo deixaremos viver as suas mulheres, assim seremos os seus dominadores. Al-Araf 128, Moisés disse ao seu povo: implorai o socorro de Deus e perseverai, porque a terra só é de Deus, e ele a dá em herança àquele apraz dentre os seus servos. A recompensa será para os tementes. Al-Araf 129. O povo de Moisés disseram-lhes: fomos maltratados antes e depois que tu nos chegaste. O Moisés respondeu-lhes: é possível que o vosso Senhor extermine os vossos inimigos e vos faça herdeiros na terra para ver como vos comportais. Al-Araf 130. Já havíamos castigado o povo do faraó com os anos de seca e a diminuição dos frutos para que meditasse. Al-Araf 131. Porém, quando lhes chegava a prosperidade, diziam: isso é para nós. Por outro lado, quando lhes ocorria uma desgraça, atribuíam-na ao mau augúrio de Moisés e daquele quem com ele estava. O qual é verdade, o seu mau augúrio está com Deus, e por a sua maioria o ignora. Al-Araf 132. Disseram-lhes: seja qual for o sinal que nos apresente para fascinar-nos, jamais em ti quereremos. Al-Araf 133. Então lhes enviamos as inundações, os gafanhotos, as redeais, os sapos e o sangue, como sinais evidentes, por ensoberbeceram-se, porque eram pecadores. Al-Araf 134. Mas enquanto os açoitou o castigo, disseram: ó Moisés, implora por nós de teu Senhor o que te prometeu, pois se nos livrares do castigo
quereremos em ti e deixaremos partir contigo os israelitas. Al-Araf 135. Porém, quando os livramos do castigo, adiando para o termo perfechado, eis que perjura. Al-Araf 136. Então punimos-los e os afogamos no mar por haver desmentido e negligenciado os nossos versículos. Al-Araf 137. Fizemos com que o povo que havia sido escravizado heredasse as regiões orientais e ocidentais da terra, as quais abençoamos. Então, a sublime promessa de teu Senhor se cumpriu em relação aos israelitas, porque foram perseverantes e destruímos tudo enquanto o faraó e o seu povo havia erigido. Al-Araf 138. Fizemos os israelitas atravessar o mar e eis que, encontrando depois um povo devotado a alguns de seus ídolos, disseram: ó Moisés, faz-nos um Deus como os deuses deles. Moisés respondeu-lhes: sois um povo de ignorantes. Al-Araf 139. Moisés disse que porque em verdade tudo enquanto eles adorarem serão aniquilados, e em vão serão tudo enquanto fizerem. Al-Araf 140. Dizem: como poderia apresentar-vos outra divindade além de Deus, uma vez que vos preferiu aos vossos contemporâneos? Al-Araf 141. Recordai-vos de quando vos livramos do povo do faraó, quem vos infringia os piores castigos, sacrificando os vossos filhos e deixando com vida as vossas mulheres, naquilo tivesse uma grande prova do vosso Senhor. Al-Araf 142. Ordenamos a Moisés 30 noites de sordão, as quais aumentamos de outras 10, de maneira que o termo fechado por seu Senhor foi no total 40 noites. Mas de que isso aqui vai se comparar os muçulmanos que estão a jejuar 30 dias, depois se dar intervalo. Aquela estações tem que ser mais 10 dias para completar 40. Juju de Deus somente são 40 dias. E Moisés disse ao seu irmão Arão: substituiu-me até meu povo age do modo correto e não sigas a senda dos depravados. Al-Araf 133. Enquanto Moisés chegou ao lugar que lhe foi designado, em seu Senhor lhe falou, orou assim: ó Senhor meu, permite-me que te contemple. Deus lhe respondeu-lhes: nunca poderá ver-me, por olha o monte, e se ele permanecer em seu lugar, então me verás. Porém, quando a majestade do teu Senhor resplandeceu sobre o monte, este se reduziu a pó e Moisés caiu esvanecido. Enquanto voltou a si, disse: glorificando sejas, volto a ti contrito e sou um primeiro dos crentes. Al-Araf 144. Deus lhe disse: ó Moisés, tenho-te preferido aos outros homens, revelando-te as minhas mensagens e as minhas palavras. Recebe, pois, o que te tenho concedido e ser um dos agradecidos. Al-Araf 145. Nas tábuas prescrevemos-lhes toda a classe de exortação e a elucidação de todas as coisas. E lhes dizemos: recebe-as com fervor e recomenda ao teu povo que observe o melhor delas. Logo vos mostrarei a morada dos depravados. Al-Araf, versículo 146.
Afastarei dos meus versículos aqueles que se envaidecem sem razão na terra, pois mesmo enquanto virem todo o sinal, nele não quererão. E mesmo enquanto virem a senda da retidão, não adotarão por guia. E troca, se virem a senda do erro, tomada por guia. Isso porque rejeitaram os nossos sinais e os negligenciaram. Al-Araf, versículo 147. Enquanto aqueles que desmentiram os nossos versículos e o comparecimento a outra vida, suas obras tornaram-se sem efeito. Acaso espera alguma retribuição excelente pelo que houver feito? Al-Araf 148. O povo de Moisés, em sua ausência, fez com suas próprias joias a imagem de bezerro que emitia mugidos. Não repararam em que não podia falar-lhes nem encaminhá-los por senda alguma? A pensar disso, o adoraram e se tornaram injustos. Al-Araf 149. Mas enquanto se aperceberam de que estavam desviados, disseram: se nosso Senhor não se apiedar de nós e não nos perdoar, contar-nos entre os desventurados. Al-Araf 150. Enquanto Moisés voltou ao seu povo colérico e indignado, disse-lhes: que abominável é isso que fizestes na minha ausência, e quisestes apressar a deserção do vosso Senhor? Arrojou as tábuas e, puxando pelo cabelo seu irmão, arrastou até si, e Arão disse: ó filho da minha mãe, o povo me julgou débil e por pouco não me matou. Não faça com que os inimigos se regozijem da minha desdita, e não me contes entre os injustos. Al-Araf 151. Então Moisés disse: ó Senhor meu, perdoa-nos a mim e ao meu irmão, e ampara-nos em tua misericórdia, porque tu és o mais clemente dos misericordiosos. Al-Araf 152. Enquanto aqueles que adoraram o bezerro, a abominação de seu Senhor os alcançará, assim como a vergonha nesta vida, assim castigaremos os forjadores. Al-Araf 153. Enquanto aqueles que agem mal e logo se arrependem e querem, fica sabendo que teu Senhor é, depois disso, indulgente, misericordiosíssimo. Al-Araf 154. Enquanto a cólera de Moisés se apaziguou, ele recolheu as tábuas em cujas escrituras estava a orientação e a misericórdia para os que temem ao seu Senhor. Al-Araf 155. Então Moisés selecionou 70 homens dentre seus povos para quem comparecesse ao lugar por nós designado. E quando o tremor se apossuou dele, disse: ó Senhor meu, quisesses tu tê-los e as exterminado antes juntamente comigo, porventura nos exterminarias pelo quem cometeram os tolos dentre nós? Isto não é mais do que uma prova tua, com a qual desvia a quem faz isto e encaminha a quem te apraz. Tu és o nosso protetor. Perdoa-nos e apieda-te de nós, porque tu és o mais equânime dos indulgentes. Al-Araf, versículo 156.
concede-nos uma graça tanto neste mundo como no outro, porque a ti nós voltamos contrito. Deus lhe disse: com meu castigo açoito quem quero, e minha clemência abrange tudo, e a concederei aos tementes a Deus, e quem paga o dízimo e crê nos nossos versículos. Al-Araf 157. São aqueles que quem segue o mensageiro, o profeta e letrado, o qual encontra mencionado em sua Torá e seu Evangelho, o qual lhes recomenda o bem e lhe proíbe o ilícito, prescreve-lhes tudo o bem e veda-lhes o imundo. Alivia-os dos seus fardos e livra-os dos grilhões que os deprimem. Aqueles que nele quererão honrarão-no, defenderão-no e seguirão a luz que com ele foi enviado são os bem-aventurados. Al-Araf 158 disse: ó humanos, sou mensageiro de Deus para todos vós. Esse Deus seu é o reino dos céus e da terra. Não há mais divindade além dele. Ele é quem dá a vida e a morte. Crê depois em Deus e o seu mensageiro, um profeta e letrado. Quem crê em Deus e nas suas palavras, segui-o para quem vos encaminheis. Al-Araf 159. Entre o povo de Moisés existe uma comunidade que se rege pela verdade com a qual julga. Al-Araf 160. Havíamos-los dividido em 12 tribos formando nações, enquanto o povo sedento pediu a Moisés o que beber. Inspiramos-los, golpeia a rocha com teu cajado, e de pronto brotaram dela 12 mananciais, e cada tribo se reconheceu o seu lugar de beber. Logo os sombreamos com cumur e lhes enviamos o maná e as codornizes, dizendo-lhes: comem de tudo o bem com quem vos temos agraciado, por desagradaceram e com isso não nos prejudicaram, ao torcimo condenaram-se a si mesmo. Al-Araf 161. Recorda-te de quando lhes foi dito: habitai esta cidade e comem do que for de vosso agrado, e dizem remissão, e entrem pela porta prostrando-vos. Então perdoaremos os vossos pecados e aumentaremos a porção dos benfeitores. Al-Araf 162. Por os injustos dentre eles permutaram a palavra por outra que não lhes havia sido dita. Por isso desencadeamos sobre eles um castigo do céu por sua injustiça. Al-Araf 163. Interroga-os a respeito da cidade próximo ao mar, de como os seus habitantes profanavam o sábado pescando, e de como, quando profanavam os sábados, os peixes apareciam à flor da água em troca, não lhe aparecia nos dias que não era sábado. Assim os pusemos à prova por suas transgressões. Essa palavra, o significado que Deus está a testemunhar o mensageiro que o assunto de sábado é um dia de descanso. Então, alguém que vai teimar, então pergunta lá aos israelitas o que lhe aconteceu com esses os profanadores de sábado. Mas enquanto eles profanavam o sábado, então peixes, eles porque eram pescadores, então o peixe no dia de sábado só era tipo grosso, você pegava com a mão. Quando colocava a rede, você matava cerca de toneladas de peixes. Então, é a mesma coisa, você pode vir ser comerciante aqui, fazer negócio. No dia de sábado, você ver um movimento que nunca te apareceu outros dias que não era sábado. Aí, o significado que Deus está a te pôr à prova, do modo como que Deus puseu-los à prova, esses os nossos antepassados. Al-Araf 164 diz que recorda-te de quando um grupo deles disse, aqueles então, os pescadores, a lhe dizer os mensageiros que estão
pregar sobre o assunto do sábado para outros grupos. Por que enxortais um povo que Deus exterminará ou atormentará severamente? Esse grupo dos mensageiros lhe disse: fazemos-los para que tenhamos uma desculpa até o vosso Senhor, e quem sabe o temerão disso. Depois disso, Al-Araf 165. Mas enquanto se ensoberbeceram de toda a enxortação, salvamos aqueles de quem pregava contra o mar, infligimos aos injustos um severo castigo por suas transgressões. Al-Araf 166. Enquanto ensoberbecidos profanaram o que lhes havia sido vedado, dizemos-lhes: sede os cimos desprezíveis. Deus disse: depois daquelas pessoas foram admoestadas, quando esqueceram, foram dito: sede os cimos desprezíveis. Numa de que macaco desprezível perante a Deus. É aí onde que as pessoas estão a aprender árabe para se modificar a língua das pessoas da República de Moçambique, para essas pessoas serem vaguados para no mato. Aprender lá árabe, pegar os... Quando chegar aqui na cidade, o assunto dele é só assassinar os outros. Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, não sei o que. A falar essas línguas, os outros, a maioria dos números, não estão a entender o que eles estão a julgar. E eles já aqui na cidade não lhe serve, só está sendo vaguado só para no mato. Então hoje, quando sair de lá no mato aqui, tem que ir aqui só fazer ação, assassinar os outros, carregar comida, carregar mulheres para ir assinar lá. O significado que essas todas as pessoas que estão a aprender árabe, são modificação desse pneu que estão a vir e ser convertido como são macacos com essa língua deles de árabe. E todos esses vão acabar de viver no mato. Se o caso não, vai acabar matar pessoas de Moçambique para ficar eles com a língua dele de macaquinhos, vir ficar a permanecer, a desobedecer o dia de sábado, eles para valorizar sexta-feira. E os cristãos também a desobedecer mandamento de Deus no sábado para vir obedecer mandamento de domingo. Porque 5 solates são recomendação desses satanas que têm cor de fogo, os arabianos. No Alcorão 5 solates não tem. Assunto de aprender árabe, essa é uma recomendação dos arabianos. A seguir a crença de Muhammad. Al-Araf 167. E de quando o teu Senhor declarou que enviaria contra eles alguém em quem lhes infligia o pior castigo até ao dia da ressurreição. Em verdade, o teu Senhor é destro no castigo, assim como é indulgente, misericordiosíssimo. Al-Araf 168. E separamos-los em grupos pela terra. Entre eles há aqueles que são justos e há aqueles que não são. Pusemos-los à prova com a prosperidade e a diversidade, com o fim de quem se convertesse. Al-Araf 169. Sucedeu-lhes uma geração que herdou o livro, a qual escolheu as futilidades deste mundo, dizendo: isto nos será perdoado. E se lhes fosse oferecido outro igual, tê-los íamos recebido, transgredido novamente. Acaso não lhes havia sido imposta a obrigação estipulada no livro de não dizer de Deus mais que a verdade? Não obstante, havia estudado nele, sabe que a morada da outra vida é preferível para os tementes não raciocinais. Os que herdaram são esses que agora dizem que assunto de dois solat e esse Alcorão, assunto de chamboquear chamboco, são as coisas dos antepassados. Chama de que você se vai pregar assim o significado que você aprendeu Alcorão antigo. Agora tem novo Alcorão. Então, todos os pecados das coisas daqui na terra, eles receberam.
E quando está sendo oferecido outras iguais a esse, eles receberam esse, então já de recomendação de vir cometer corrupção lá em Cabo Delgado, matar os inocentes. Adultério não pode cometer, eles estão a cometer. Quando quem comete adultério tem que chamboquear, eles não chamboqueiam. Colocaram no 8 Rafa ali, Janaba, dizer que Deus vai nos perdoar. Quando está sendo oferecido mais outros corrupção para ir matar outros, pegar as mulheres e aumentar mais, adulterar lá no mato, tipo macaco, tudo é macaco só. Assim já está sendo enfaguado para na cidade. Numa de que Deus vai converter tipo macacos da forma que ele sabe, e você basta desobedecer o sábado. A sua mortificação dentro do seu íntimo é macaco, então vai tornar difícil compreender a palavra. Al-Araf 170. Enquanto aqueles quem se apega ao livro e observa a oração, essa oração de 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, não esse de 5 sorates dos arabianos, esses 5 sorates no Alcorão de Deus não tem, só esse está no Alcorão dos arabianos. Diz que enquanto aqueles quem se apega ao livro e observa a oração, saiba que não frustraremos a recompensa dos conciliadores. Al-Araf 171. E recorda-te de quando arrancamos um monte Sinai, elevando-os sobre eles como se fosse um teto. Quererá que lhes fosse desmoronar em cima. Então lhes dizemos: observai fervorosamente o que vos temos concedido e recordai o seu conteúdo, para que me temais. Al-Araf 172. E de quando o teu Senhor extraiu das entranhas dos filhos de Adão os seus descendentes e os fez testemunhar contra si próprio, dizendo: não é verdade que sou o vosso Senhor? Disseram: sim, testemunhamos-los. Fazemos isto com o fim de que no dia da ressurreição não dizesseis que não estávamos cientes. Al-Araf 173. Ou não dizesseis anteriormente os nossos pais idolatravam, e nós, suas descendências, seguimos-los, exterminar-nos, e acaso pelo que cometeram os fúteis? Al-Araf 177. Assim elucidamos os versículos a fim de que desista. Al-Araf 175. Repete-lhes o mensageiro a história daqueles ao qual agraciamos com os nossos versículos, em quem os desdenhou. Assim Satanás seguiu e ele se contou entre os seduzidos. Al-Araf 176. Mas se quiséssemos tê-los, íamos dignificado, por eles inclinou para o mundo e se entregou à sua luxúria. E o seu exemplo é semelhante ao do cão, em quem se o acossas a riqueza e o deixas assim mesmo a riqueza. Tal é o exemplo daqueles que desmentem os nossos versículos. Refere-lhes este relato a fim de que medites. Uma de que as pessoas que rejeitam os versículos de Deus, as mentes dele veem como o exemplo dos cães. Você se acossar, ele arqueja a procurar aí. Numa de que pode encontrar uma pessoa, ele tem uma namorada ou tem uma noiva bonita, bem merecida, mas pode lhe deixar a mulher estar em casa a esperar o tempo de se encontrar com o marido, mas o homem, ele ainda está nos bairros, encontrar aquela mulher, está lhe chamar, está a saltar, está lhe perseguir, encontrar aquele, está lhe saltar, encontrar aquele, está lhe usar, deixar pegar o outro e usar ali. No fim dele chegar em casa está bem cansado.
Então, mulher é assim mesmo. Tem marido dele dentro da casa, mas ainda mais ele fica preocupado. Um lado de outro já procurar o homem. Quando se encontra com o homem, você é casado, disse que nada, eu não estou casado. Então, se descobrir que está a viver com ele, a duvidar que é meu irmão, meu tio, assim mesmo sucessivamente. Numa de que não tem tempo de ele descansar. Ele sempre, o coração dele só está a requejar, só com a língua fora. Tipo cão. Então, é o exemplo de essas pessoas que não querem. Exemplo de Marapua. Marapua cantera, o cão não casa. Cão, o trabalho dele é orar a sua, adulterar o seu serviço dele. Então, a dizer que Deus no Surat Al-Araf, versículo 176, mas se quiséssemos tê-los, íamos dignificado, por eles se inclinou para o mundo e se entregou à sua luxúria. O seu exemplo é semelhante ao do cão, em quem se o acossas a riqueza, em se o deixas assim mesmo a riqueza. Tal é o exemplo daqueles que desmentem os nossos versículos. Referente-lhes este relato a fim de que medite. Numa de que pode a pessoa depois de ouvir vão ficar a lembrar que afinal se conta que Deus está me dizendo, porque é aquela palavra que Makua disse que Luku anera me rima iyo kadantu o kushan rimawe ndrimo Marapua, ndrimo Inoa, ndrimo Ikaramu, ndrimo Kuchupa, não sei o que, cada tem seu coração. Então, 176, se quem é péssimo é o exemplo daqueles que desmentem os nossos versículos. Em verdade, com isso se condena. Al-Araf 178. Em quem Deus encaminhar, estará bem encaminhado. Aqueles que desencaminhar serão desventurados. Al-Araf 179. E temos criado para o inferno numerosos gênios. É esses que se chamam o branco, que tem cor de fogo, que foram criados com Deus a ser tirado no fogo. E humanos. Humanos são nós que fomos chamados negros, que temos cor de matope. Com os corações, tem coração com os quais não compreende. Tem olhos com os quais não vê. Tem ouvido com os quais não ouve. E são como as bestas, que são piores porque estão desatentos do admoestações. Al-Araf 180. Os mais sublime atributo pertencem a Deus. Invocai pois, e evitem aqueles que profanam os seus atributos, porque serão castigados pelo que tiverem cometido. Al-Araf, versículo 181. Entre os povos que temos criados, há que se rege pela verdade e com ela julga. Al-Araf 182. Enquanto aqueles que desmentem os nossos versículos, apresenta-lhes gradativamente o castigo, de modo que não perceba. Al-Araf 183, e lhes concederemos forrogança, porque o meu plano é firme. Al-Araf 184, não referente no fato de que seus companheiros não padecem de demência alguma, em que não é mais do que elucidativo admoestador. Al-Araf 185. Não repara no reino dos céus e da terra, em tudo enquanto Deus criou, e em que quizá seu fim se aproxima? Em que mensagem depois desta quererão? Al-Araf 186. Aqueles a quem Deus desviar por tal merecer, ninguém poderá encaminhar, porque Ele, Deus, os abandonará, vacilante em suas transgressões. Al-Araf 187. Perguntar-te acerca da hora do desfecho.
enquanto acontecerá, responde-lhes: e seu conhecimento está só em poder do meu Senhor, e ninguém, a não ser Ele, pode revelá-los isso a seu devido tempo. Pesada será nos céus e na terra, e virá inesperadamente perguntar-te como se tu tivesse pesquisando sobre ela a hora do desfecho. Responde-lhes: seu conhecimento só está em poder de Deus, por a maioria das pessoas o ignora. Al-Araf 188 disse: eu mesmo não posso lograr para mim mais benefício nem mais prejuízo do que aqueles quem for da vontade de Deus. E se tivesse de posse do desconhecido, aproveitar-me ia de muitos bens, e o infortúnio jamais me açoitaria. Porém, não sou mais do que um admoestador e avisareiro para os crentes. Al-Araf 189. Ele foi quem vos criou de um só ser, e do mesmo paragimou a sua companheira para que ele convivesse com ela. E enquanto se uniu a ela, injetou-lhes uma leve carga em que nela permaneceu. Mas enquanto se sentiu pesada, ambos invocaram a Deus seu Senhor: se nos agraciares com uma digna prole, contar-nos-emos entre os agradecidos. Mas enquanto ele os agraciou com uma prole digna, atribuíram-lhes pareceres no que lhes havia concedido. Enxertado seja Deus de tudo quanto lhes atribuíram. Al-Araf 191. Atribuíram-lhes parecer que nada pode criar, uma vez que eles mesmos são criados. Al-Araf 192. Nem tampouco poderão socorrê-los, nem poderão socorrer a si mesmo. Al-Araf 193. Se os convocardes para a orientação, não vos ouvirão, pois para eles é o mesmo se os convocardes ou permanecerdes mudo. Al-Araf 194. Aqueles que invocais em vez de Deus são servos como vós, suplica-lhes, pois que vos atenda se estiverdes certos. Al-Araf 195. Tem acaso pés para andar, mãos para castigar, olhos para ver ou ouvido para ouvir? Disse: invocai vossos parceiros, conspirai contra mim e não me concedais forgança. Al-Araf 196. Meu protetor é Deus que me revelou o livro, e é Ele que ampara os virtuosos. Al-Araf 197. Aqueles que invocais a lei dele não pode socorrer-vos nem socorrer a si mesmo. Al-Araf 198. Se os convocardes para a orientação, não vos ouvirão, e tu verás que olha para ti, embora não te veja. Al-Araf 199. Conservar-te indulgente, recomenda o bem e afasta-te dos ignorantes. Conservar-te. Al-Araf 200. Enquanto algumas tentações de Satana te assediar, ampara-te em Deus, porque Ele é oniovinte, sapientíssimo. Al-Araf 201. Enquanto aos crentes, enquanto alguma tentação satânica os acossa, recorda-se de Deus, ei-los iluminado. Al-Araf 202. Enquanto aos seus irmãos malignos arremesa-nos mais e mais no erro, e dele não se retira. Al-Imran, Al-Araf 203. E se não lhes apresente um sinal, disse-te: por que não inventais? Disse: eu não faço mais do que seguir o que me revela o meu Senhor. Este
o Alcorão encera discernimento do vosso Senhor, e é por isso orientação e misericórdia para os que quem quer. Al-Araf 204. Enquanto for lido o Alcorão, escutai e calai, para quem sejais compadecidos. Al-Araf, versículo 105. E recorda-te do teu Senhor intimamente, com humildade e temor, sem manifestação de palavra, ao amanhecer e ao entardecer, e não seja dos tantos negligentes. Deus a recomendar que recorda-te do teu Senhor intimamente, com grande fé, com humildade e com as calmas e temor e ter medo sem manifestação de palavra. Esse assunto de barulhar as pessoas cada hora, se Allahu Akbar, é uma mentira. Ao amanhecer e ao entardecer. A oração é 2 vezes só, de manhã e à tarde. Esse assunto de 5 sorat é recomendação dos arabianos, não é de Deus. Allah é um presidente arabiano que quer colonizar todo mundo. A crença de Deus, a religião de Deus, o melhor profeta na crença da religião de Deus é aquele que são submetidos, arrependidos, que deixaram os pecados e pegaram o caminho de Deus a rezar para lhe afastar no julgamento do juiz, do dia terrível do juiz final. E praticar as boas ações. E segue a crença de Abraão. Esse assunto de crença dos arabianos é para gostar da corrupção dos arabianos, e todos que têm coração de corrupção é que se licenciam os arabianos por gostar de assistir filmes dos arabianos como que assassinam os outros. É onde que as pessoas mandam a crescer esse grupo dos arabianos. Cada grupo, cada coração se licencia no grupo onde que merece consoante do seu fé. Então, aonde que Deus disse que recorda-te do teu Senhor intimamente, com humildade e temor, sem manifestação de palavra, ao amanhecer e ao entardecer, e não seja dos tantos negligentes. Al-Araf 206. Porque aqueles que estão próximos do teu Senhor, que são anjos esses, não desdenham e adorá-lo, e o glorifica, prostrando-se até Deus. Então, essas as pessoas que estão a aprender a cantar árabe por assinatura de corrupção dos arabianos, quando estão a ouvir essa recitação, costumam ficar admirados que, será que isso, qual é o livro? É a Bíblia. Numa de que o Alcorão, eles acreditam, só tem que ouvir árabe para acreditar a crença dos arabianos, mas quando ouve o ansi português correto, dialecto, as pessoas não precisam. Só quer aquelas sujidades de árabe, ficar a tapar, misturado, isso que a pessoa não compreender, para ficar a permanecer dentro do seu erro. Então, isso aqui, como ali onde que se diz que as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, é exemplo dos cães. Então, aí as pessoas que estão a rejeitar a palavra de Deus, quando ouvir essa palavra, para eles vai tornar tipo ofensa. Então, como Deus não vai lhe conseguir, que recomendou a escrita no livro, tem que lhe matar a pessoa que está a recitar os versículos de Deus depois de Deus. Então, aí é onde que vem lutar com Deus, para aprivar a palavra de Deus não sendo ouvido no mundo. Então, árabe vem para tapar, é verdade. Deus nunca enviou o mensageiro Mohammed para conduzir o mundo. Mensageiro de Deus que é profeta na religião é Abraão. Abraão é que foi dado a crença de salvação perante a Deus. Não é Muhammad, não é Jesus Cristo, não é Moisés. Mas Moisés é que foi dado o tronco de religião. Então, os iletrados são guiadores cegos dos cegos que não compreendem a palavra, nem ver, nem ser traduzido nos seus itens. Mas os escolhidos é que são traduzidos a palavra de Deus consoante do caminho de salvação. A paz esteja com as pessoas que vão acreditar a palavra.
Eu sou um dos testemunhos da palavra de Deus, como outros testemunhos que precederam antes de mim. Que Deus testemunha que Ele criou Adão a alterar numa tope de fogo e Ele criou gênios, esses que são o grupo de Lúcifer e gênios, que Ele tirou no fogo. Então, aquele que Deus lhe criou a lhe tirar no fogo, cor dele vai ser como fogo, e aquele que Deus lhe criou a lhe tirar numa tope de barro, cor dele vai ser como uma tope de barro. Essa é que é a palavra que Deus me enviou para testemunhar aos seus povos. Os Lúcifer são esses brancos, se chamaram brancos cientistas que formaram a escola que disse que Deus não existe. Essa cor dele é assim. Então, os cherubinos deles é que tem este cor de matope. E as pessoas que foram tiradas no matope, os cherubinos dele é que tem cor de fogo. Isso é que é a criação de Deus que está nos explicando. Então, todas as pessoas que foram chamadas negro, são essas pessoas que Deus criou a lhe tirar no matope. São esses que são Adão. Esse assunto de ouvir filme dos gênios estão a tirar no material de fogo, encontrar um branco a dizer que eles é que são Adão. Então, como que nós surgimos a dizer que nós aqui viemos de macaco, não somos pessoas? Isso é uma manioração deles, por nervos que eles foi desprezado com Deus, com beleza e bonitice e tudo, sabedoria de fabricar material de fogo, mas ele não está na cadeira de Adão. Adão são as pessoas que Deus lhe tirou no matope, e cor dele vai ser como matope. Isso aí são uma palavra que vai acreditar os escolhidos de Deus. Então, as pessoas que foram dadas vista de palhaciço, os palhaços foram dados vista de palhaciço. Então, eles é que vão ver essa explicação como uma paulada para eles. Mas no dia do juízo final é onde que vão se divertir enquanto estão no julgamento de Deus. A paz esteja com as pessoas que vão acreditar a palavra. Amém.